Joia, pessoal, completando aí a aula inicial de vetores, eu montei aqui um quadrinho para estudar decomposição de vetores. A gente vai analisar como é que funciona aqui. Presta atenção no que eu montei. Eu tenho um plano cartesiano aqui, o eixo X e o eixo Y. E eu desenhei um vetor aleatório, que é o vetor F. E ele forma aqui um ângulo alfa com a horizontal. Dado esse ângulo aqui. O que eu quero fazer? Eu quero desmontar esse vetor, eu quero achar as componentes, chamadas componentes ortogonais, ou também as projeções. Então eu pego o meu vetor F e vejo o que ele tem de base e o que ele tem de altura. O que ele tem de componente Y e o que ele tem de componente X. Eu desmonto o vetor. Por isso que chama decomposição de vetores. Certo? Ele vai ter aqui, ó, um vetor na direção X. A gente representa ele por Fx. É a componente do vetor no eixo X. E na direção Y, nós vamos ter lá o Fy. Ok? Tá lá. Se eu fosse fazer a composição, a partir do vetor Fx e do Fy, eu iria somar, traços paralelas, chegaria no F. Aqui eu estou fazendo o processo inverso, eu estou desmontando o vetor. Repara numa regrinha rápida aqui, ó. Quero calcular o valor do Fx. O Fx é o F, quando você dobra com o ângulo, tá vendo? Com o ângulo aqui. Então, o F vezes cosseno de alfa. Isso porque, se você usar que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, você acaba chegando nisso também. Já o Fy, ele vai ser o F dobrado para cá, ó. Veja, sem o ângulo alfa ficou para baixo. Ele é sem o ângulo, ele vai com outro aqui. Então vai ficar o F seno alfa. A mesma coisa, se você aplicar cateto oposto sobre hipotenusa, você vai perceber que dá essa forma aqui. Ok? Essa é a decomposição de vetores. Agora um complemento. Eu posso escrever o meu vetor F como a soma do Fx mais o Fy. E eu posso escrever também o meu vetor F através dos versores. Talvez isso seja novidade para vocês, mas eu vou explicar. O que a gente define? No eixo X, a gente define um versor I, que nada mais é do que um vetor de módulo 1, vetor unitário. É o versor I. Coloca um chapéuzinho aqui, que é o código dele. E no eixo Y, a gente define um versor J, que também é versor, que é o vetor unitário de módulo 1. I, J. Então, vamos supor, um exemplo aqui, que esse Fy aqui tenha dado 6 unidades. Vamos supor que o vetor F é 10, esse aqui é 6, esse aqui é 8. Queria um triângulo pitagórico simples. Então, você tem o Fy 6 unidades, na verdade é 6J. Se aqui tem 8 unidades, seria 8i. Então eu posso escrever o meu vetor F usando a linguagem dos versores, como, por exemplo, no exemplo do 6 e do 8. Seria 8i mais 6j. Você entendeu? É uma forma de escrever as componentes do vetor usando os versores. Ó, para que serve isso aqui?
Deixa eu aprofundar. Eu fiz aqui tudo para o lado positivo, mas, por exemplo, se tem para baixo, se J para cima positivo, para baixo é menos J. Então vamos supor que tem uma componente menos 5 para baixo, que é menos 5J. A mesma coisa aqui. Para a direita positivo, se for para lá negativo. Então esse sinal aqui pode ir mudando, fica menos, mais, depende para o lado que aponta o vetor. Vamos supor que eu tenho vários vetores e eu quero fazer a soma. Vocês viram um vídeo que eu já postei, anterior a esse, pelo papelzinho quadriculado, que a gente desenha e vai encaixando um no outro. Só que e se você não tem um papel quadriculado? Como é que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar cada vetor lá para somar e escrever em função do I e do J. Cada vetor que eu desenhar para vocês, ele tem lá tantos I's, tantos J. Às vezes é um vetor horizontal, ele só tem I, é 0 J. Às vezes é um vetor vertical, ele só tem J, 0 I. Você escreve o vetor A, o B, o C, tudo dessa maneira aqui. E aí você coloca para somar um na sequência do outro. Então, todos os I's com os I's, todos os J's com os J's. Ok? E aí você vai ter a soma dos vetores, no final você vai chegar no vetor resultante, com um valor final para o I e um valor final para o J. Você vai saber desenhar do que se trata. Beleza? Esse é um resuminho sobre decomposição de vetores e acabei completando com os versores I e J. Depois a gente vê num exercício como que a gente aplica isso. Joia, moçada?